bomparatodos@tvt.org.br. A prática do assédio moral consiste no conjunto das condutas abusivas e humilhações por parte das chefias em relação aos subordinados. Essa prática acaba atingindo a dignidade e a autoestima dos trabalhadores. Está aqui no programa Adma Gomes. Ela é secretária de Saúde e Condições de Trabalho do Sindicato dos Bancários do ABC. Olá, Adma, muito obrigada pela sua presença. Nada, é um prazer. Adma, a categoria dos bancários é uma das que mais sofrem com as pressões do dia a dia. Como o sindicato vê isso e o que tem sido feito para mudar essa situação? O sindicato, ele acolhe os trabalhadores e ele tem feito diversas campanhas, e uma das que a gente está agora em cima é a questão de menos metas, mais saúde, porque a gente sabe como os bancários têm sofrido com as questões das metas. E também o acordo que nós fizemos recentemente, que é o acordo contra o assédio moral. O que é esse acordo contra o assédio moral? É um acordo no qual o sindicato recebe as denúncias, o banco também pode estar recebendo, mas o sindicato pode estar recebendo a denúncia do bancário e manter em sigilo o nome do bancário que denunciou. O sindicato repassa a denúncia para o banco e o banco tem 60 dias para averiguar se o conteúdo é ou não é real. No nosso sindicato, a gente já teve alguns casos e nós conseguimos solucionar os problemas dos bancários que estavam sofrendo essa questão. O Banco do Brasil ele foi multado em R$600 mil por conta de assédio moral. Você acha que essa questão de multar os bancos, isso resolveria o problema? Ajudaria pelo menos, Adma? Dificilmente o banco reconhece a prática de assédio moral. Ele não reconhece na instituição, né, aquilo que a gente chama de violência organizacional. Porque no Banco do Brasil, a gente questiona que foi uma violência organizacional, porque foi uma questão da empresa cercear direito de férias, licença maternidade, não veio diretamente de um superior hierárquico só da chefia, veio da instituição. Então, esse tipo de multa, ele ajuda a reconhecer que tem algum problema de fato organizacional na empresa. Adma, nós fomos às ruas para saber o que a população quer perguntar sobre o assunto. Vamos ver a primeira pergunta. Eu gostaria de saber qual profissão, né, que as pessoas sofrem mais de distúrbios mentais. Segundo dados do INSS, em casos de afastamentos por transtornos mentais, vem os petroleiros, que é a extração de petróleo, né? Também vem os aeroviários, né? Inclusive eles constam com 22% de afastamento nessa questão dos transtornos mentais. E aí você tem também a categoria bancária e depois vem professores, enfim, policiais. Vamos ouvir agora o Aparecido. Pessoas podem ser afastadas por estresse ou ansiedade no trabalho? Podem. O problema é que a maioria dos afastamentos pela Previdência Social hoje, de transtornos mentais, ansiedade, eles não têm comprovação que são do trabalho. 99%, segundo dados da própria Universidade de Brasília, não são caracterizados como acidente de trabalho. Então, consta lá a profissão, por isso que você sabe que petroleiro está em primeiro tal, mas a maioria não são constatados como acidentes de trabalho. Vamos ouvir agora o Pablo. Qual o papel do chefe quando uma pessoa é detectada com estresse, depressão no trabalho? No caso dos bancários, e creio que da maioria das categorias, o gestor deveria estar indicando para que esse trabalhador procurasse o médico do trabalho da empresa, e esse médico do trabalho da empresa teria que ter essa liberdade que a gente conversou aqui, de encaminhar o que fosse melhor para o trabalhador. Isso costuma acontecer, Adma? Não, infelizmente não. Quando ele não aguenta mais, quando já está assim num ritmo muito acelerado da doença, aí ele nos procura, ou ele procura um médico particular e se afasta, mas o gestor realmente não faz esse papel. Vamos ouvir mais uma pergunta da população. É difícil provar que você tem um transtorno mental causado pelo trabalho? E é difícil de se afastar e provar? É muito difícil. Como eu já falei, 99% dos casos não são provados
como doença do trabalho. O que os sindicatos vêm fazendo, né, na nossa categoria, a gente tem profissionais capazes para estar orientando os bancários e nós temos conseguido sim até um número maior de reconhecimentos do nexo causal, que é a comprovação aí de que o trabalhador realmente ficou doente por causa do ritmo de trabalho, por causa da violência organizacional dentro do trabalho. Mas não é fácil, é difícil. O que seria uma prova de assédio moral, Adma? Nós pegamos um caso de uma pessoa que voltou de licença, um bancário que voltou de licença por doença, e que ela ficou, era um gerente no caso, ela ficou uns 6 meses sem uma carteira para trabalhar, sem o celular que o banco dava a todos os gerentes, sem o vale gasolina, que também todos os gerentes tinham. Então, isso é uma prova realmente de um assédio feito em cima de uma pessoa que tinha acabado de voltar de uma licença saúde, porque todos ali tinham esse direito. O Pablo tem mais uma pergunta para a Adma. Como melhorar a situação do trabalhador com relação aos transtornos mentais? O trabalhador ele precisa ter um ambiente de trabalho saudável, sem tensão. Ele não pode ficar isolado, que no caso, inclusive, dos controladores de voo, eles têm esse problema por causa do isolamento e da tensão. Ele está ali a todo momento tenso. E a mesma coisa no caso dos bancários, né? Ele está ali a todo momento tenso, porque a todo momento ele é cobrado pelas suas metas, né? Hoje o trabalhador, ele faz diversas atividades, mas se ele não aferir a meta que o banco quer, ele praticamente é como se ele não tivesse trabalhado o dia inteiro. Então não tem valorização, o ritmo de trabalho é intenso, a sobrecarga de trabalho é muito grande. Então, eu diria que assim, a empresa teria que colocar mais trabalhadores, diminuir o ritmo de trabalho, valorizar o trabalhador, né? A próxima pergunta é do Emerson. A tecnologia causa estresse aos trabalhadores? Essa seria a dúvida. A tecnologia em si não causa estresse. O que causa estresse é a forma como a tecnologia é implementada ou é utilizada. Então, no caso dos bancários, mais recentemente, quando há mudança, inclusive, ou junção de bancos, ou compra de bancos, onde a tecnologia de um banco sobrepõe a outro, você tem casos das pessoas adoecerem. Foi o caso do Banespa, quando o Santander comprou o Banespa, agora com a fusão do Itaú e Unibanco, né, que a tecnologia de um banco suplementou o outro, e os trabalhadores não têm direito de opinar, né? E não tem o treinamento suficiente. A tecnologia vem de cima para baixo, ele tem que se adequar imediatamente, ele não tem um tempo razoável para isso. E isso acaba adoecendo o trabalhador. Adma, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor, aos telespectadores. Se as pessoas estão sofrendo assédio moral, elas têm que denunciar, porque pela nossa experiência, quanto mais tempo elas sofrem isso, o término disso é a demissão ou é o adoecimento. Então, quanto antes eles denunciarem, melhor. E do combate às metas abusivas, à violência organizacional que a empresa institui. É a única forma de você diminuir essa questão dos transtornos mentais. Adma, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. De nada. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. No site da TVT você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em programas. Depois, Bom para Todos. Escolha o tema, assista e aproveite. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos.